Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nath Afonso, este canal aqui eu falo sobre desenvolvimento infantil e maternidade atípica, porque eu tenho uma filha muito fofinha que se chama Alice, tem 4 anos e é autista. Bem, hoje eu vou fazer um vídeo muito importante aqui, falando sobre sinais de autismo em bebês. Pessoal, primeiramente eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu anotei aqui 20 sinais de autismo em bebês, que no caso são muitos, e eu quero deixar claro aqui que não necessariamente precisa ter todos esses sintomas para esse bebê ser diagnosticado com autismo. Assim como se vocês percebem, ou se o médico, no caso, percebe que tem 2 ou 3 sintomas, também não significa que seja autista. É um sinal de alerta esse vídeo apenas para você, mãe, pai, cuidador, professor da escolinha, que convive bastante com essa criança, possa ter aí um jeito diferente de olhar, de observar em detalhes, em pequenos detalhes, porque os sinais são bem sutis quando bebês, mas que podem fazer a diferença para um diagnóstico precoce e para uma intervenção precoce, que é a intervenção precoce, ou seja, começar as estimulações, as terapias cedo, pode fazer muita diferença no prognóstico desse indivíduo. Então, o vídeo tem a intenção aqui de alertar a sintomas que muitas vezes passam muito desapercebidos. Isso aconteceu conosco aqui, e isso pode estar acontecendo também com quem está assistindo o vídeo. Então vamos lá, eu fiz uma listinha aqui para poder ir falando os tópicos de uma forma mais breve e não estender muito o vídeo. Número 1, então, que eu anotei aqui é o contato visual. Pouco contato visual ou nada de contato visual. Então assim, se a criança não olha no olho da mãe, por exemplo, na hora das mamadas, o bebê não olha para as pessoas quando as pessoas a chamam, desvia muito o olhar ou olha pouco, não tem olhar sustentado, isso pode ser um sintoma de autismo. Número 2, pessoal, atraso na fala. Essa característica é normalmente a que leva os pais a terem diagnóstico. A criança lá com 1 ano e meio não fala ainda, então eles procuram o pediatra encaminha para a fono e a fono acaba muitas vezes observando outros sinais de autismo e por esse caminho chega ao diagnóstico. Então, assim, é importante a gente dizer que um bebê com 1 ano de idade já teria que, em média, falar de 6 a 10 palavrinhas, palavras de uso do cotidiano, como mama, papa, dá, água, quero, essas coisinhas simples, babu, onomatopeia, sons, isso tudo já tem que existir no repertório de um bebê de 1 ano. Então, crianças que ainda não desenvolveram a fala, ou até mesmo que falavam, balbuciaram e deixaram de falar, isso pode ser um sintoma também de autismo. Pessoal, muito importante salientar nesse item do atraso da fala, que no caso, por exemplo, de autismo nível 1 leve, muitas vezes não vem a ter o atraso da fala, a criança sim já fala, mas ela não se comunica, ela não fala de forma funcional. Então deixa eu explicar para vocês o que é isso. Por exemplo, a criança repete música de desenho, repete frases de desenho, você fala para ela diz bola e ela diz bola, mas ela não pede a bola para jogar. Então ela não se comunica com intenção de se comunicar, de interagir. Então tem que prestar atenção também nisso, porque principalmente, como eu disse, no caso de autismo leve, esse diagnóstico acaba saindo bem mais tarde por conta disso, que é muito mais sutil, é mais difícil de perceber a dificuldade ali na comunicação, e não é no caso na fala, no sentido verbal. Número 3, o bebê não aponta para se comunicar, para pedir alguma coisa, para mostrar um objeto. Ele normalmente pode até usar o adulto como instrumento, como uma ferramenta, ou seja, pegar a mão do adulto e levar até onde quer. Isso, pessoal, muito alerta, porque é um sintoma bem típico de autismo, tá? Não apontar e não compartilhar as coisas. Tem 4, pessoal, dificuldade de brincar. Pode ser brincar também no sentido motor, sim, mas não sempre, às vezes isso não aparece. Pode ser também
dificuldade no brincar, no sentido de entender as entrelinhas sociais. Por exemplo, brincando com aquelas brincadeirinhas sensórios sociais, o bebê, onde tá a mamãe? Achou. E o bebê não mostra reação ou emoção, não entende a brincadeira. Ou um pouquinho maior, depois de 1 ano, não brinca com objetos aí com função. Por exemplo, em vez de brincar com o carrinho de fazer vrum, vira o carrinho para cima e fica rodando as rodinhas e observando as rodas. Ou a menininha lá, em vez de brincar de dar comidinha para boneca, tá lá com o pratinho jogando no chão, fazendo outra coisa que não seja a função esperada daqueles objetos. Número 5, não segue instruções simples, né? Não atende a comandos simples. Por exemplo, quando a gente pede pro bebê, dá um brinquedinho, ou pega a bola, joga a bola. Essas coisinhas simples, a criança com 1 ano já tem capacidade de atender esses comandos. Então pode ser que ela não esteja entendendo o que está sendo dito, e isso pode ser sim um sintoma de autismo. Número 6, não atende quando é chamado pelo nome. A gente chama o nome da criança e a criança não atende. É normal, às vezes, a criança não atender, ela pode estar distraída, brincando, olhando um desenho, mas crianças com desenvolvimento típico, elas atendem de 10 chamados em média 8, ou seja, 80% das vezes. Então, não é normal a gente chamar e a criança não atender a gente. Pode ser, claro, um problema também de audição. Então, para isso, quando a gente suspeita de autismo, quando o médico suspeita, ele também faz exame de audição, mas pode ser pela questão do TEA. 7, não olha para foto. A gente não dava bola, no caso aqui na minha casa, né? A Alicinha às vezes não tava nem ali olhando para foto, a gente tirava foto e achava ela linda sempre em todas as fotos, mas ela não estava olhando para as fotos, ela estava olhando para qualquer outra coisa, menos para foto. E depois eu fui notar que bebês típicos, bem pequenos, eles já entendem esse contexto social que é esperado. Eles veem ali o celular que a gente está batendo ou que a gente está falando, eles prestam atenção nisso e eles saem sim sorrindo e olhando para fora. Número 8, a criança se demonstra estar irritada ou com medo de barulhos e de locais com muita gente movimentado. Isso também pode ser um sintoma de autismo. Número 9, movimentos restritos e repetitivos. Muitas vezes os bebezinhos fazem movimentos como flapping das mãos, já aparece, ou até tá mexendo os dedinhos na frente dos olhos, observando a mãozinha, ou até mesmo depois que estão caminhando, começar a correr para lá e para cá, mas sem um objetivo, correr em círculo, se girar em torno de si. Então isso também pode ser sintoma de autismo. Número 10, mais atenção ao objeto do que a pessoas. Vou dar o exemplo até da televisão. Aquela criança que fica hipnotizada olhando a TV e não presta atenção nos outros fatos ao seu redor ou nas pessoas, ou até mesmo no objeto, fica fixa e não dá atenção para os outros. Número 11, pessoal, a criança não imita, o bebê não imita. Os bebezinhos já com 1 ano de idade, eles já começam a fazer imitações simples, como dar tchau tchau, bater palminha, às vezes mandar beijinho, fazer o movimento do carrinho, algumas brincadeiras que a gente ensina. A criança que não imita pode ser um sinal também de autismo. Número 12, pouco interesse com as outras crianças. As crianças típicas sempre estão buscando bebês e crianças, elas vêm e ficam encantadas, fascinadas desde pequeno. No caso aqui da Alicinha, eu me lembro muito bem que era o contrário, ela tinha medo, ela não podia escutar muito a voz, nem o choro dos bebês. Então isso também é um sinal de alerta. Número 13, pessoal, muitas vezes o bebê autista não gosta de ficar no colo. Quando a gente larga o bebê no bercinho, ele fica bem mais tranquilo, como se estivesse tudo bem, e às vezes no colo ele demonstra estar desconfortável. Isso não é regra, pessoal, muitas vezes também é o contrário, o bebê vai no colo de todo mundo, mas é como se ele também não percebesse essa troca, essa mudança, tá? Isso se deve pelas questões de alteração sensorial, então isso também seria coisa para outro assunto de vídeo, mas se a criança ou não demonstra tá nem observando, fazendo diferença de que colo ela foi, ou se ela também tem uma resposta assim de não gostar, se sentir desconfortável, pode ser também um sintoma aí sutil de autismo. 14, pessoal, depois que o bebê já tá caminhando, muitas vezes aparece alguns bebezinhos andando na ponta dos pés. Isso pode ser também um sintoma de autismo. Número 15, pessoal, dificuldade na comunicação social. Tem dificuldade de entender as expressões faciais do outro, de também compartilhar, entender um sorriso social, dar de volta um sorriso.
dificuldade nisso também pode ser sintoma de autismo. Os bebês muito pequenos já desenvolvem essa habilidade de comunicação social. 16. Interesses restritos. A criança que demonstra muito interesse em determinadas coisas específicas, ela tem dificuldade de transição. Por exemplo, a gente oferece outro brinquedo, mas a criança não dá bola, ela quer só uma determinada coisa, ela está sempre mais interessada nas mesmas coisas. Seguindo a sequência, então, disso, do interesse restrito, 17 seria apego excessivo aos objetos. Então, a criança, além de ter muito interesse em determinadas coisas, ela tem apego àquilo, ela normalmente, às vezes, não quer largar, quer estar sempre com aquele objeto de apego junto com ela. 18, a criança demonstrar estar muito alheia. Muitas vezes a gente lembra de uma cena, nós, pelo menos mães de autistas, já passamos por isso, de ver a nossa criança, às vezes, deitada assim no chão, parece que com um olhar distante, longe, parece assim que está desligada, desconectada do que está acontecendo na volta. Isso pode ser um sintoma sutil, mas pode sim de autismo. 19, fixação por luzes. Muitas vezes a criança fica muito aficionada vendo uma lâmpada, um abajur, uma luz de um farol de carro, uma luzinha que pisca, ou por objetos que rodam, fica de olho num catavento ou um ventilador. Ela é capaz de ficar um tempão ali observando. Isso também pode ser um sintoma de autismo. Item 20, então, pessoal, dificuldade na mudança de rotina. Aquele bebê, aquela criancinha que demonstra desconforto quando vai sair de casa, quando recebe visitas em casa, qualquer mudança de rotina, ela demonstra estar muito desconfortável com isso. Isso também pode ser um sintoma de autismo. Eu quero deixar um alerta aqui também, que perda de habilidades também é algo muito preocupante. Eu vou explicar o porquê isso pra vocês, porque, por exemplo, eu pensava, não, a Alice imita, ela já bateu palminha, ela já deu tchau tchau, ela já fez isso, ela já fez aquilo, mas ela fez lá no primeiro aninho de vida dela e depois ela não fez nunca mais, deixou de fazer. Ah, não, a Alice fala, mas é que ela tá com preguiça de continuar falando, ela não quer falar por enquanto, logo vai vir a fala, porque ela falou mama, falou papa, falou água, falou dedê, falou tite e depois simplesmente não falou mais nada. Então a perda de habilidades, sim, é algo muito preocupante. Não é normal perder habilidades. Então isso não significa que a criança tem a habilidade que ela fez uma vez e depois nunca mais, pessoal. Muita atenção a isso também. Lembrando então que eu disse que para ser autista não precisa ter todos esses sintomas. O espectro é amplo, se manifesta de formas diferentes, sintomas em algum bebê, outro bebê pode não ter. Assim como também se tiver uma ou duas características dessas, também não significa que seja autismo. O importante é, se você está desconfiada, levar no pediatra, pedir com urgência encaminhamento a um neuropediatra, de preferência que seja especialista em autismo, para estar detectando ou colocando essa criança em risco e iniciar para já a estimulação precoce, intervenção, né, precoce, porque isso pode fazer muita diferença. E caso essa criança não esteja no TEA, tenha sido apenas atraso no desenvolvimento ou apenas atraso na linguagem, a estimulação não faz mal nenhum, tá bom, pessoal? O que faz mal é a gente perder tempo, ficar na negação, achando que pode não ser, vamos esperar, as coisas vão melhorar. E não, se for autismo não melhora, pode até ir piorando, sem a estimulação adequada, sem as coisas certas sendo feitas, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui, compartilhem com outras famílias. Obrigado e até o próximo vídeo.